Olá, bom dia, prezado ouvinte. Quero saudá-lo com a preciosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que se inicia e queremos colocar o nosso coração no altar de Deus para que Ele venha nos abençoar, que venhamos a desfrutar dos seus cuidados, da sua provisão e também desejar estar continuamente na presença de Deus para termos uma vida feliz e tranquila. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão, e mais uma vez sou grato pela sua companhia, que juntos possamos ter um tempo em que o nosso coração se volte à palavra de Deus e que esta palavra possa produzir em cada um de nós os frutos dignos de arrependimento. Mais uma vez, no dia de hoje, quero voltar o meu coração ao Salmo 23. Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí no verso 2 diz: este pastor, me leva para junto de riachos tranquilos. Prezado ouvinte, nós vivemos num mundo seco e salgado. Quantas vezes a areia das tempestades penetra em nossos olhos e as lágrimas fluem como se fossem rios. Quantas vezes o sal das dificuldades entra em nossa boca e deixa-nos ressequidos e ávidos por água fresca. Nem sempre as coisas aconteceram e correram como tínhamos imaginado. Pelo contrário, o sal de um desapontamento amargo sempre penetra pelos lábios já ressequidos e a areia do sofrimento castiga os nossos olhos, fazendo-nos sofrer e chorar. Com os olhos lacrimejantes e a garganta e os lábios ressequidos pelas dificuldades da vida, começamos a procurar correntes de águas frescas, seguindo os nossos próprios caminhos, mas não as encontramos com facilidade. Além de ser uma atitude pecaminosa, as águas que geralmente encontramos não se sustentam, pois não estão ligados à fonte inesgotável da vida. Nós podemos observar isto de forma muito clara na experiência de Israel. Em Jeremias 2, o verso 5 ao 7, diz assim: Assim diz o Senhor, que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. E quando eu os trouxe para uma terra fértil para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. No verso 11 ao 13, ele continua: Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Sozinhos nós não conseguimos encontrar água que refresque e dure o bastante para saciar a sede do coração e refrescar a alma da gente. Precisamos ser guiados até elas, por alguém que seja capaz de encontrá-las e também de sustentá-las. Ora, em tal situação, o Senhor Jesus vem e se oferece ao crente como bom pastor, que sabe onde estão as correntes de águas vivas e frescas, em abundância, capazes de refrigerar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me leva para junto de riachos tranquilos.
Embora as ovelhas, prezado ouvinte, cresçam e se desenvolvam bem em terrenos secos e semiáridos, elas precisam de muita água. Não são como algumas gazelas africanas, por exemplo, que passam razoavelmente bem com a pouca água que encontram naturalmente nas folhagens dos campos. Também não são como os camelos que armazenam água no próprio corpo, suficiente o bastante para longos períodos. A chave para a localização da água que sacia a ovelha, de novo, está com o pastor. Como no caso dos verdes pastos, na primeira parte do verso 2, é ele quem sabe onde se acham os melhores bebedouros. Aliás, muitas vezes é ele próprio quem cava esses poços com muito trabalho e esforço. E é para esses locais que ele conduz o rebanho. Segundo nos ensinam as Escrituras, assim como o corpo físico tem capacidade de reter a água e de sentir necessidade dela, quando essa lhe falta, também a alma humana tem necessidade da água da vida e sente sede. Davi, certa feita, assim se expressou. No Salmo 42, verso 2, tenho sede de Deus, do Deus vivo. Sedento e distante de Deus, o ser humano parte à procura de água. Ora ele a encontra em cisternas rachadas que não se sustentam, ora ele a encontra totalmente poluída e contaminada para a morte. Agostinho, um dos grandes pensadores e teólogos do cristianismo, em suas confissões, escreveu algo que capta muito bem o princípio da ovelha sedenta que estamos descrevendo. Ó Deus, tu nos criaste para ti. A nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa, enquanto não encontrar descanso em ti. Prezado ouvinte, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele sabia que o ser humano precisa da água viva. Olhando a vida do ponto de vista da ovelha, ele disse, me leva, ele, o bom pastor, para junto de riachos tranquilos. Em outras palavras, somente o Senhor sabe encontrar as águas de descanso tranquilas, límpidas e puras, que podem saciar o rebanho e mantê-lo resistente. Em termos gerais, a água para o rebanho provinha de 3 fontes principais: do orvalho da relva, de poços cavados e também de riachos ou nascentes. Muitas pessoas não sabem que as ovelhas podem passar meses a fio quando não faz muito calor, quase sem beber água, principalmente se a relva estiver sempre bem orvalhada pelas manhãs. O rebanho tem o hábito de despertar bem cedo, antes de amanhecer, e começar logo a pastar. E quando o luar está claro, pastam à noite. Nas primeiras horas do dia, a vegetação ainda está coberta de orvalho e o rebanho se mantém com a qualidade de líquido ingerida juntamente com a forragem, quando pasta antes do amanhecer. Naturalmente, o orvalho é fonte de água pura e limpa. E não há ilustração mais clara das águas tranquilas do que as gotinhas prateadas de umidade pesando nas folhas e na relva ao nascer do dia. Comentando esse fato, Philip Keller diz o seguinte: na vida cristã, é de grande importância observar que, na maioria dos casos, as pessoas mais serenas, confiantes e capacitadas a enfrentar as complexidades da vida são as que levantam cedo, diariamente, para alimentar-se da palavra de Deus. É na quietude das horas matutinas que elas são guiadas às águas tranquilas, onde bebem a própria vida de Cristo, suprindo-se dela para passar o dia. Além do orvalho, da relva, a ovelha precisa da água dos riachos ou das nascentes dos rios. O bom pastor, com sua doce presença e soberana habilidade, é o único capaz de tranquilizar as águas turbulentas da vida em nosso redor, fazendo-nos acalmar o nosso coração, levando-nos para perto dele, para bebermos de sua fonte, refrescando assim a nossa alma. O Senhor é mestre em transformar águas turbulentas em águas tranquilas. Ele sabe como ninguém como transformar situações adversas em experiências abençoadoras, fazendo-nos assim provar da água da vida.
Quantos de nós não poderia citar um duro momento que, pela graça de Deus, foi transformado em doce lição para o enlevo espiritual ou para o crescimento cristão? Eu penso que todos nós temos uma experiência. É aqui que, diante das águas turbulentas, a ovelha precisa aprender a se aquietar, a orar, confiante na soberana condução e na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afinal, assim como nós gostamos de cantar no hino 155 do cantor, o grande amigo, também nós devemos viver esta mensagem. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre! Oh, que dor no coração! Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Prezado ouvinte, Cristo bebeu em nosso lugar do cálice da ira de Deus pelo pecado, para que nós pudéssemos beber dele, da vida dele, ele sendo a água da vida, e assim nunca mais ter sede. João 4:10 seguintes, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, este nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Essa é a bênção da graça de Deus na nossa vida, prezado ouvinte. Se você beber da água de Jesus, da fonte que é Jesus, você jamais terá sede. Por isso, receba hoje, receba agora o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Confesse o seu pecado a Ele. Não busque saciar a sua sede em outras fontes. Beba dele. Ele que é a fonte de água viva. Creia no seu nome, toma e absorva a vida dele. Daí, somente então você poderá dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Em Cristo, prezado ouvinte, e somente em Cristo, você terá refrigério hoje e para sempre. Não desperdice a oportunidade. Faça de Jesus a fonte em que você busca saciar a sua sede. E Ele, com certeza, com sua bendita graça e misericórdia, irá revelar-se ao seu coração, a sua necessidade, e suprirá aquilo que você tanto tem buscado e tem precisado. Por isso, busque o Senhor Jesus no seu coração, e com certeza Ele irá saciar a sua sede.